So Rafael just said that we are recording this meeting, and with your permission, we are posting this to the YouTube channel for the laboratory from the university. Is that okay with you? Cool. Yes. In Brazil, there is a word which is sapateado, and this is a term that can be used for percussive dances as well, not only for tap dance. And the question is if in the United States there are other terms for tap dance. Do you use tap dance only for tap dance, American tap dance, or if there are other words for other kinds of percussive dances and other kinds of tap dances? Okay, so thank you so much. Again, I express gratitude to the organizers and to the opportunity for us to spend a moment together in discourse about tap dance. I have been involved in tap dance in the United States since I was very little, and love this form among many other forms. So this question about where does tap dance go in sort of a structure of the United States, tap dance definitely occupies its own space as a genre or a practice, but then it's also considered part of folklore. So it lines up with body percussion or rhythm arts. So there are larger umbrellas that encompass tap dance, along with like juba, patting juba, which is body percussion, or maybe beatboxing, which is making percussion with the mouth. So the rhythm arts forms have their own umbrella, and they tend to be thought of as folklore in the United States. I know this is very different from folklore in Brazil or in Mexico. It's very different. But folklore in the United States is a way to talk about practices that usually Black Americans, have been able to retain and elaborate since the Middle Passage. So for 400 years, we've been working in these forms of body rhythm. So tap dance shows up inside this larger container of percussive dance or body rhythms, is a place where it lives. At the same time, when young people take tap dancing lessons in dance studios, they're only learning the part that is in the tap sort of area. So most people in the United States start in this very tiny container of tap dance. And then if they really want to stay involved, learn more and more about its history and its capacity and its transformation across the planet, as in places like Argentina or Brazil or Mexico or France. And then it starts to become part of a kind of rhythm exchange. I tend to think of tap dance as a way to care for rhythm. This is what I tell beginning tappers when we start, is we're going to learn how to care for rhythm, because rhythm, of course, is foundational to Black life and African diaspora life. If you can be in communication with rhythm or the beat, then you can change your destiny. And this is why tap dance is so important, because it's a form of dance and music making and folklore that allows people to rewrite their own destiny by caring for rhythm. So those are the things I would start with. And again, I'm very glad to be joining you here today. Bom, pessoal, vocês, todo mundo consegue acompanhar inglês ou vocês gostariam que a Maria Clara falasse também?
ninguém respondeu. Acho que você pode falar aberto, porque aí quem quiser compartilhar depois no vídeo é bacana. Uhum. Tá? Então, fala para mim. Então, o Fred está compartilhando que ele está entendendo, mas eu acho que é legal eu falar um pouquinho do que ele falou em português para a galera que vai ver gravado depois no YouTube do laboratório. Então, ele falou que o tap dance é parte de um grande universo do folclore preto nos Estados Unidos. E dentro desse folclore tem as danças percussivas. O tap dance ele é um tantinho de um universo gigantesco, de várias práticas percussivas e rítmicas e de percussão corporal também. Isso é um grande universo e o tap é só um pedacinho. E ele também disse, eu estou tentando resumir bastante, ele falou bastante coisa, mas que quem tem a sorte de ter o tap na sua vida pode mudar o seu destino. Então, é uma arte muito transformadora, assim como as artes do corpo, as artes percussivas e performáticas. Mais ou menos esse um grande apanhado do que ele falou. Maravilha. Nós vamos começar oficialmente agora. Fala para o Thomas. We are going to officially start this meeting now. I'm sorry, you guys, I was a little bit late trying to find Rafael's house here in Rio. Desculpa, Rafa, eu que me perdi aqui fora, fiquei rodando, tentando achar, mas eu me achei. Estamos aqui, vamos começar, assim, oficialmente mesmo agora. E eu vou passar a fala primeiro para o Fred, porque a minha orientadora, Joana, quer ver a fala do Thomas, e eu estou esperando ela chegar, ela pediu para esperar. Show. Então, Rafael's mentor, which is her name is Joanna. She really wants to hear Tommy, and she's a little late to the meeting, so we would like Freddie to have the word now and talk a little bit about this tap dance term and what his experience is in this sense. Então, eu vou apresentar aqui o Fred, ok? Eu vou falar em português, tá, Fred? Eu tentei traduzir um pouquinho aqui. Então, nós estamos recebendo o Fred Corado, né, que começou seus estudos aos 20 anos, e com um aprendizado mais empírico, livre, talvez, autodidata, Fred, seria isso? E o que levou a criar os seus próprios passos, ritmos e sequências com um estilo próprio, né? Além de criar uma metodologia de ensino de sapateado que se chama 100 ritmos, um passo, que já ensinou em mais de 10 países e 2 universidades. O que também o conduziu a conhecer e poder partilhar, né, o seu conhecimento com sapateadores como Jason Samuel Smith, Dormisha Brian Edwards, Chloe Arnold e muito mais, né, nos palcos na América e na Europa. Ele atualmente vem trabalhando no seu recente projeto que se chama Tap Piano. É um instrumento musical que ele toca com os pés, né? E é tocado enquanto ele sapateia e dança. E aí eu estou acrescentando aqui que ele é um organizador do movimento do tap latino, né? Que é um movimento que estabelece pontes entre os sapateadores da América Latina, o qual eu sou muito grata, porque a partir desse movimento eu pude conhecer o Juan, pude conhecer o Fred, pude conhecer o Francisco, o Antônio, né? E o Fred aqui com a gente. Então, eu vou passar para você a palavra
E se você quiser acrescentar mais alguma coisa na sua apresentação, fique à vontade. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, María Clara, verte acá también. Gracias. A Tommy, a toda la gente que está acá. Ok, para empezar, bueno, esto es Guatemala, el país. Ahí para conocer el mapa de nuestra Guatemala. Y, ok, nunca leo, ahora estoy leyendo. Nunca leo cuando hablo de baile o tap, más en esta vez escribí todo para tener certeza que las palabras serán comprendidas en español y en portugués. María Clara told me if something is different word or something. Okay. Voy a comenzar con algo importante para mí. Hace 10 años comencé a intentar conectar con bailarines de Latinoamérica, lo que falaba anteriormente, con la idea de aprender nuestros zapateados e integrarlos a nuestro tap dance. Y así ofrecer al mundo un tap dance latino, un tap dance diferente al de Estados Unidos. De esta forma no estaríamos compitiendo contra bailarines como Jason, como Sara, como Jared, sino que estaríamos ofreciendo algo diferente. Cuando hago algo diferente, no hay competencia. Eso es lo bueno. Y cuando comencé a bailar, pues hice una mezcla, misturar, de pasos de tap con pasos latinos, salsa, bachata, mambo, etcétera. Y esto es lo que me ayudó para poder compartir escenario con artistas como Chloe Arnold. Y por eso inicié por internet un movimiento que se llamó Zapateado Latinoamericano. Pero no funcionó. Entonces le cambié el nombre, mudé el nombre a Tap Latinoamericano. Así conocí a Agus de Argentina, Leo de Brasil, que son piezas importantes en el movimiento, Francisco de México, Pinches de Perú y más. Así en el 2017 creamos un primer video con colaboración de varios países latinos. Ya tenemos 6 videos latinoamericanos de tap, pero no he logrado el primer objetivo, que era un evento, festival o workshop de zapateado latino para bailarines de tap. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué falo de esto? Porque cuando descubrí este evento de Rafaeli, quise apoyarla, ya que como humanos queremos hacer todo y ser los primeros, ser los únicos, pero para mí eso no funciona. A mí no me importa tener una idea, y si veo que otra persona la está haciendo, en vez de yo hacer mi idea solo, lo más lógico es apoyar a la otra persona y unir fuerzas. Digo esto como mensaje para que en vez de hacer lo mismo, cada persona por su lado, es mejor unir todas las fuerzas. Normalmente apoyamos cosas convenientes para nosotros, más cuanto menos me beneficie algo que yo apoyo, más unión estoy demostrando. Ahora hablando más del zapateado de esta región de Centroamérica. Y una vez en Honduras pude ver un ensayo de los garífunas. Garífuna es la cultura que hay acá en el área caribeña de Belice, Guatemala, Honduras. Y pude ver un ensayo de los garífunas, cosa que no es común, no dejan ver sus ensayos. Conocí a la princesa Ashanti, a su papá, el cacique. El ensayo fue impresionante para mí, muy impresionante.
Muchas veces cuando yo ensayo, lo ensayo marcando, suave, solo recordando, y no con toda la fuerza y sentimiento que se debe de hacer, que eso fue lo que vi en los garífunas. Y esto me hizo pensar que lo que yo bailo en el tap no es mi historia. El tap es la historia de Estados Unidos. Cuando vi a los garífunas, vi bailar su historia, sus tristezas, sus alegrías, su cultura. Y eso me empujó más a tratar de encontrar zapateados latinos para yo sentirme más conectado a mi historia. Ok. Ahora, hablando del zapateado. En toda América Central no tenemos zapateados. No existe. Más una danza se aproxima al zapateado, porque la mayor complejidad de esta danza está en los pies, veloces y con ritmos diferentes. ¿Qué quiero decir? El ritmo de los pies al bailar salsa será un 80%, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Muchas veces ese ritmo. En el vals, muchas veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. La complejidad de estas danzas no está en los pies, está en los brazos, hombros, manos, vueltas. Por eso no hay muchos ritmos en los pies, como esta danza garífuna que se llama Yankunu. Yankunu. Eso me hizo ver, Yankunu es una danza guerrera, básicamente, es una danza de guerra. La teoría más aceptada es que cuando los hombres garífunas no estaban en el pueblo, en la ciudad, los ingleses desembarcaban, aprovechaban para llegar al pueblo y hacer lo que querían con las mujeres. Entonces, una vez los hombres hicieron como que se iban del pueblo, pero no se fueron. Se disfrazaron de mujeres, se disfrazaron como mujeres y actuaron como haciendo las cosas que hacen las mujeres. Los ingleses, al ver que solo habían mujeres, desembarcaron, llegaron al pueblo, pero se dieron la sorpresa que eran hombres. Y ahí los combatieron, los garífunas derrotaron a los ingleses, y por eso de esto nace la danza Yankunu, y se baila vestido de mujer, disfrazados de mujeres. Esa es la teoría más aceptada, la teoría oficial, y bailan con máscaras también acá en la cara, máscaras como máscaras de mujer. Yankunu no nació como un baile que crea ritmos como otro instrumento musical, como flamenco, como tap. Más al danzar Yankunu con zapatos, ciertamente tendré mucha riqueza rítmica, y es por eso que estoy interesado en aprender esta danza e integrarla a mi vocabulario rítmico de pies. En Guatemala ya organicé años atrás aulas de Yankunu para bailarines de tap dance y clases de Yankunu. Ahora, no sé si hay una pregunta o si hay algo que no se entendió muy bien. Ok. Ahora, voy a hablar rápidamente de la historia de la cultura garífuna, de dónde vienen, quiénes son. En 1635, 2 navíos que transportaban africanos para América naufragó. Los africanos que consiguieron sobrevivir nadaron a la isla caribeña de San Vicente, cerca de Venezuela. En San Vicente fueron recibidos por los caribeños y los arawaks. Son las dos culturas de la isla de San Vicente. Estas 3 culturas, África, Caribes, arawaks,
se funden y crean un idioma, música, baile y una cocina. Ese es. Ahora, otra teoría sugiere que africanos del imperio de Mali llegaron a San Vicente en el año 1200 y que el naufragio de 1635 simplemente aumentó el número de habitantes. Otros historiadores dicen que nada de esto es real. Lo que no se puede negar es que toda la cultura garífuna es una mezcla, es una mixtura de África con habitantes de la isla de San Vicente. La teoría oficial, la teoría más aceptada es el naufragio de 1600. Okay. Ahora, después... Ay, no pude leer. Ok, ahorita voy a leer y lo voy respondiendo. Creo que algo de la fecha. Gracias. Ay, Valeria. Gracias. Muchos saludos. Después de muchas guerras en San Vicente y una disputa en 1796, los españoles expulsaron a los garífunas de la isla y los abandonaron en la isla Roatán de Honduras, acá en Centroamérica. Luego, debido a revueltas en 1821, algunos garífunas se fugaron de Honduras llegando a Belice y Guatemala. Básicamente, 1600 los africanos llegan a la isla de San Vicente. En 1600. 1700 los habitantes son expulsados de la isla de San Vicente y llegan a la isla de Roatán. 1800 varios garífunas de Roatán se van a México y Honduras. Y hasta la actualidad tenemos la cultura garífuna en Belice, Guatemala, Honduras. La cultura garífuna es tan fuerte y tan presente en Honduras que muchas veces se acredita que es originaria de Honduras. La cultura garífuna no tiene un país como el TAP, que es de Estados Unidos, o como el Malambo, que es de Argentina. Hoy la cultura garífuna es próspera en Belice, Guatemala, Honduras, y podría considerarse como los celtas, la cultura celta, que no son un país. La cultura celta fue próspera en varios países. Ese sería... Ok. Ahora, les voy a mostrar unos videos y voy a ir respondiendo un poquito también las preguntas que estaban acá. Entonces, solo voy a ver rápidamente las preguntas. Creo que aquí tengo una. Fred, a gente pode deixar as perguntas para o final, para depois que você acabar de falar, eu acho que é melhor, né? Aí a gente abre e começa as perguntas. Ok, Valéria? Aí ele vai falar um pouquinho sobre tudo que a gente quiser perguntar para os dois, tá bom? Deixar a pergunta guardada para daqui a pouco. Ok, esta no es pregunta, era solo. Sí, aquí hay una pregunta, pero expandir la idea de gestos. No sé si es pregunta esta. Me gustaría... Juan, você está por aí? Você consegue nos ouvir? Acho que não.
Tá, vamos lá. Fred, vamos deixar as perguntas para depois que você terminar de falar. Ok. Sim? Melhor. Muy bien. Ahora, bueno, para terminar, voy a mostrar algunos videos de las danzas. Por ejemplo, acá tenemos... Ahí podemos ver la ropa de mujer, disfrazados de mujer. Y podemos ver que hay muchos saltos, son bastante rápidos. Ahora esta cultura garífuna ha llegado a Estados Unidos, hay grupos, este es en Estados Unidos. Y esta danza empezó solo por hombres, ¿verdad? Era la forma en que engañaron a los ingleses, pero actualmente la bailan hombres, mujeres, todo el mundo. Entonces también podemos ver que el trabajo no es aquí arriba, no es brazos, es pies, son pies veloces. Voy a poner otro. Acá podemos ver una clase para ver un poquito más detenidamente los pasos. Esta es una clase. Y en Honduras, más que todo en Honduras, uno puede ver la danza en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? No es necesario un festival, ellos lo bailan en cualquier momento. Ok, listo. Ya, ahí terminé. Maravilhoso, Fred. Já aí, sonhando já com
com esse seu tap misturado com essa dança, né? Sim. Vai ser incrível, incrível. Maravilhoso. Gracias, muchas gracias. Eu vou passar agora a fala para o Thomas, Mr. DeFran. Mas antes eu vou apresentá-lo em português. Vou apresentá-lo em português. Avisa ele. So, well done, Freddie. We really are eager to see what you do with all of this research that you do. And Rafael is now presenting Tommy to the audience. She's going to present it in Portuguese. Thomas F. DeFrantz é PhD em Estudos da Performance pela Universidade de Nova York, mestre em Estudos Liberais da Universidade da Cidade de Nova York e bacharel em Composição Musical e Estudos Teatrais pela Universidade de Yale. É professor de Estudos Africanos e Afro-Americanos, Dança e Teatro na Universidade de Duke. Presidente da Sociedade de Acadêmicos de História da Dança e diretor do Slippage, Performance, Cultura e Tecnologia. Os seus livros publicados e premiados, tá, gente? Dancing Many Drums, Excavation in African American Dance, Dancing Revelations, Alvin Ailey's Embodied of African American Culture. Bem, é isso. And now, speak. Have to you. Again, gratitude and hello. I'm very glad to be here. I thought you would ask me some questions. No, it's okay. You want me to just talk? I wanna listen you talk about the topics, and we spoke extraoficial, onde quando a gente estava falando de forma extraoficial, né? O que a gente estava falando antes, que ele estava falando do sapateado de forma cultural, né? Do tap dance como cultura. Acho que isso estava bem legal de falar. Okay, thank you. I'm okay. Yeah. So Rafael just said that before Freddie's collocations, you talked a little bit about the cultural aspect of tap dance, Black folklore, and rhythmic and percussive dances, but this was unofficially. So we would. Would love to hear you now on record about these topics that we discussed earlier. Okay, thank you so much. And thank you to Freddie for the presentation. While I don't understand all of it, I do hear John Canoe referenced and see examples of dancing that is like tap dance in the United States. And I appreciate these connections. Tap dance in the United States is quite particular. And while it's thought of in the US generally, it's just beginning to be considered as aesthetic artistry in a way that's different from entertainment. But it tends to be categorized as folklore in the United States. In the United States, folklore is very different than it is in Latin America. It's not the same. Folklore in the United States is like quilt making, maybe cooking, foodways, maybe playing the blues. So it's cultural performances that are gathered together under an umbrella of folklore, but they don't speak to diasporic knowledge or information in the ways that the connections Freddie drew for us do. So it's quite different here.
this idea of tap dance as a very specific form that young people in the United States tend to learn in a studio. Even the sort of great tap dancers, if you will, someone like Diane Walker, she learned to tap dance in a studio. So these are not dances that we tend to learn in the streets or in the gymnasium or at home. We tend to learn tap dance in a studio in the United States. And that makes it very unusual from other forms of Black culture in the US. Most of our forms of Black culture, like hip hop, we learn aspects of hip hop from each other. And we don't go to studios for that. But tap dance is different. And tap dance tends to be practiced in studios in the United States. So it is a dance form, and then it belongs to a larger umbrella that's like body percussion. So it's like forms where you care for rhythm, like beatboxing, which is rhythmic percussion with your mouth, or patting juba, where you're creating rhythms on the body. These forms are all social forms that are also designed as performance. So they're very social. People do them to be in communion with each other, but they're designed to be demonstrated to witnesses or an audience. So they're always reaching out towards other people. And that's very different. You know, we have lots of dances that are social that don't reach out towards an audience. Tap dance reaches towards an audience, and that makes it very particular as well. So that's where I'll start. Thank you very much. Show, thank you so much for your words, Thomas. So, traduzindo. Muito interessante o que ele falou, porque ele diz que o tap dance, ele começou a ser mais percebido como folclore recentemente. Ele é uma forma de entretenimento e ele foi visto como forma de entretenimento por muitos anos. Então, além dele ser parte desse universo percussivo, desse universo de ritmos e danças percussivas, ele exemplificou o juba, que são danças sociais. Nem sempre as danças sociais e essas formas de artes sociais são feitas para atingir um grande público, uma grande plateia. E o tap dance é muito interessante, porque ele é uma dança social, mas que também é feito para atingir grandes plateias. E ele também é peculiar, ele disse que ele entendeu algumas coisas da fala do Fred, o que é bem interessante, porque ele conseguiu dialogar, e falou que as coisas que o Fred mostrou são danças folclóricas muito diferentes do tap dance. O tap dance é uma dança folclórica, sim, mas é uma dança que é aprendida em estúdio. Mesmo os grandes mestres, a Diane Walker, por exemplo, aprendeu a sapatear em um estúdio. Então, ele tem essa peculiaridade, que ele é uma dança social, ele é uma dança folclórica, mas não como as danças que o Fred mostrou, porque ele é uma dança que está muito voltada para a plateia também e tem esse elemento do aprendizado em estúdio. Não é que nem o hip hop, não é que nem outros elementos da cultura diaspórica africana, por exemplo, cozinhar você aprende com seus amigos de geração em geração. O hip hop você também aprende num ambiente social. O tap não, o tap é feito em estúdio, então ele tem essa especificidade. Eu acho interessante quando ele frisa esse também, né? Porque a gente tem esse olhar de que ele só é aprendido em estúdio. Eu tenho a impressão de que a forma social e cultural do tap dance é pouco difundida, né?
como ele falou agora mesmo, que eles estão começando a reconhecer. E aí eu queria que ele falasse um pouquinho desse movimento que eu observo que está iniciando, né, lá nos Estados Unidos, desse movimento mais negro do sapateado, né, nessa vertente mais negra. Como é que isso está acontecendo lá hoje em dia? So Rafael wants to talk about how interesting this aspect of the folklore and recognizing tap dance as Black folklore is, and from her point of view, this is a movement that has been recent in the United States. So she wants to know a little bit more about the Black voices and the Black point of view about tap dance right now in the United States. And is it a recent movement? I think it is. So we would love to hear you talk about more about this aspect. Thank you very much for this question. I think it is a return more than a new movement. When tap dance developed in the United States, it was not considered art, it was competition. And we all know this. Tap dance grows up in New York City between Africans who are free and enslaved, British and Irish folks, and the British and the Irish are separate at this time. And so they develop the foundations for what we now call tap dance in boxing rings. So it develops as like capoeira, as a form of dance competition. And it was not considered art or even really folklore at that point. It was, sort of military training that was strangely aesthetic. So it was a way to attract an audience to an event or allow groups to compete with each other. And then as tap dance became recognizable and incorporated into vaudeville and blackface minstrelsy, by then it had become something that was like popular entertainment. And this still wasn't really quite folklore, but it's more like folklore than anything else. So then it goes like that for 100 years, maybe 150 years. And then it starts to be considered as something where expression can be very particular and detailed. And this doesn't happen until like the 1960s. And then it changes. And now in the 2020s, we have a return to tap dance as folklore, as popular entertainment, as something that many people do. And it's not only a specialized few who are allowed to tap dance. Massa, so translation. Ele meio que traçou uma linha do tempo, a Rafa incluiu na pergunta dela, fala mais desse movimento que é recente, ele fala, olha, não é um movimento recente, na verdade é um retorno, porque o TAP começou como uma competição, era mais uma competição, um treinamento militar do que qualquer outra coisa, mas uma competição estranhamente estética. E era feita ali em Nova York, entre a população afro-americana, os ingleses e os irlandeses. E depois, quando o TAP teve essa entrada no circuito de vaudeville, dos menestréis, aí que ele assumiu essa forma de entretenimento, que ele estava falando, e lá pelos anos 60 é que realmente assumiu essa característica do folclore. Então, o que ele percebe agora nessa década de 2020, digamos assim, é um retorno à visão que se tinha nos anos 60, do TAP ser uma forma de arte, uma modalidade de dança que permite a expressão. Não é só entretenimento, é algo que te permite
é criar e se expressar, e tem todas essas características, e é folclórico. Então, meio que tentando resumir, não é um movimento novo, é um movimento que está tentando pegar essa visão aí dos anos 60, de 1960. Então, a gente pode considerar que existem, assim, duas vertentes, uma vertente cênica, artística, vamos dizer assim, né? Da cena, dos filmes, dos espetáculos musicais, né? Do show em si. E a gente tem essa outra vertente, que seria essa da competição, né? Essa vertente que seria um pouco mais, como ele disse, esse retorno, né? Quase que da cultura, né? Como folclore, como ele chama, né? Como ele tem chamado. So she's asking if we can separate these three things as three different point of views: the scenic, performance like, aesthetic point of view, entertainment point of view, and then competition point of view, and then folklore point of view. Can we separate these three? And I will also incorporate into this question me, Maria Clara, not Rafaeli, but do you think these three point of views coexist now? Or do you think we can only separate them, like, okay, in the beginning of the century, it was purely, or maybe in the 1800s, it was purely competition, and then we had the entertainment kind of thing, and then we had the folklore kind of thing? Or do you think these point of views coexist? Só para traduzir o que eu incorporei uma pergunta minha, a pergunta da Rafaeli, que é: esses pontos de vista, eles coexistem? Porque ele fez uma linha do tempo, falou, olha, teve essa época que era mais a visão da competição, depois da performance e estética, e depois do folclore. Aí eu perguntei se, na verdade, essas vertentes, elas coexistem, né? E elas se sobrepõem. So, passing the ball to you. Okay, thank you again for this question. And yes, of course, all of these exist now, especially in the United States. When I teach tap classes, we shift back and forth between rhythm tap and what we call show tap or entertainment tap, and then what we call communication tap. And they're like those three categories that you said, but the young dancers can think of them alongside each other, but they have different responsibilities to audience and to rhythm. So show tap is the kind we see in the movies, and the energy all goes towards the camera or towards the audience. So it's not really for the dancer to experience something, it's to share the energy with other people, and that's a particular form. But then in hoofing or rhythm tap, we are trying to explore rhythm and explore ideas through dance and percussion and rhythmic address. So those are really different ways to think about what tap dance can do and how it's organized. And in the United States, many teachers teach both of these forms and then just tell the students which one we're doing at a time. Massa. Então, ele fala que essas duas formas, a estética, performance, o show tap, que você coloca toda a energia para a câmera, toda a energia para a performance, é uma forma. A outra seria essa coisa do rhythm tap, de você estar mais focado na musicalidade, dos roofers. E essas duas coisas coexistem, e muitas vezes os professores de tap ensinam as duas coisas para os alunos e fazem questão de falar, olha, hoje a gente está fazendo esse tipo aqui, e hoje a gente está fazendo esse outro tipo aqui. Pelo menos nos Estados Unidos é assim. Sim, é muito interessante vê-lo falar, né?
E eu tenho, assim, uma pergunta, porque eu acho que acaba sendo um pouco uma questão, né? Se ele, como nativo, né, dos Estados Unidos e que tem contato com o sapateado, né, o tap dance, a cultura dele, né, e aprendeu dentro da cultura, se ele considera o que nós fazemos, nós, sapateadores de outros países, eu estou me incluindo, mas assim, falando de uma forma geral, né, que vão contaminando com esses sapatos de chapinha, os seus sotaques, se ele considera como o sapateado de lá, né? Porque aqui a gente diz que tudo é sapateado estadunidense, né? A gente vai considerando. E às vezes há uma polêmica de que não é, né? Ah, não é assim, porque não tem esse sotaque, não tem não está sendo sapateado no jazz, no ritmo do jazz, não tem, sabe? Tem essas relações. O que ele acha disso? Porque a gente escuta entre nós, né? Mas eu queria escutar um pouquinho dele. This is a great question. So she used the word accent, sotaque, accent, which I think it's very interesting in this question. And she says, you as a native United Station, I know that word doesn't exist, but let's call it that. Do you view what we do here and in the other countries in Latin America as tap dance? Because we put our own accent in it. And sometimes we don't use jazz, sometimes we don't swing. We use our own accent in it. We use our own music and language. So this is a very big discussion here. Is this that we do here the tap dance that you do there in the United States, or is it a different thing? What do you think about it? Thank you so much. I always say that in the question is already the answer. So, you said it, it's not the same. We don't hear rhythm the same ways. We don't experience rhythm with the same connections. Rhythm operates very differently in the United States, in Black culture in the US, than it does even in Latinx culture in Puerto Rico, which is part of the United States. But rhythm is used very differently in these two places. So tap dance can't be the same across the planet when we understand rhythm so many different ways, variously. The thing I want to use to connect rhythm tap and show tap is the shim sham. So you do the shim sham, we do the shim sham. The shim sham is show tap. It's to push energy out to an audience. And it's foundational to rhythm tap. And you do the shim sham very similar to how we do the shim sham. So there are places where we line up and we intersect. But for the most part, we go our own directions because we care for rhythm in different ways in different parts of the planet. Então, ele disse que na própria pergunta já tem a resposta. O tap dance ele não pode ser o mesmo em diferentes partes do mundo, porque a gente entende ritmo de maneiras diferentes. Então, não vai ser a mesma coisa, mas existem coisas que unem. Por exemplo, o shim sham. Shim sham, como você quiser chamar, a gente coloca... De novo, a questão do acento, né? A questão do sotaque. It's very interesting because we don't say shim sham, we say shin sham. Shin sham. Então tem essa... o Shin Sham, por exemplo, ele une o que ele chama de show tap e o rhythm tap, porque ele é performático, ele é para fora, ele lança toda a energia para a plateia, mas ele é
um fundamento muito importante do Rhythm Tap, e aqui a gente faz o chim-cham muito parecido com o chim-cham de lá. Então, sim, tem essas coisas que unem, mas para ele é uma coisa diferente, porque a gente não tem como fazer igual, porque a gente entende ritmo de uma maneira diferente. Eu vou abrir, tá, Fred, para perguntarmos, né, para todo mundo perguntar, e aí a gente pode voltar lá na pergunta da Valéria, né? A Valéria, isso. E também para quem quiser perguntar mais alguma coisa, vamos lá. Ela falou, a Valéria, que gostaria que você falasse um pouco sobre esse gesto, né? O gesto que é do seu território, né? Que você traz da sua cultura, né? Da sua vivência, das suas danças. Eu imagino que seja o que você tem articulado, né? Dentro do seu tap, da sua dança, né? Junto com o tap dance. Sim. Também está rolando uma discussão aqui nas mensagens que está bem interessante. So, Rafael opened up for questions, and there's this first question that Valeria did a while ago, and it's about gesture, which is the name of the meeting and this lecture right here. Gestures of tap dance, and how gesture is connected to territory. And o que você está rindo? Que precisamos dançar juntos, sim. Yes, we have to dance together soon. So how is gesture connected to territory and the place where you come from? The gesture of tap dance. This is more or less what Valeria asked. Let me see if I got it right. This idea of gestures and how it's linked to your territory and what you bring from your anthropological space. This is what Valeria wants to know from you guys. Gracias. Yo he tratado de integrar al tap, marimba de Guatemala y pasos de los mayas de Guatemala. Por ejemplo, aquí tengo un son que es un ritmo. En Guatemala solo tenemos 2 ritmos musicales, solo, que son de Guatemala. El son y guarimba. Son y guarimba. Aquí se toca rock, rap, hip hop, pero todo eso no es de Guatemala. Son y guarimba. Y hay una pieza musical muy importante en Guatemala que se llama Rey Quiché. Pero esta pieza se baila viendo hacia abajo y con las manos atrás. Es como una señal de sumisión por los españoles. Entonces, en Guatemala la tradición es bailar viendo abajo, manos atrás. Y nosotros hemos hecho muchas coreografías de tap con marimba y una muy especial que se llama Rey Quiché. Nosotros comenzamos bailándola con manos atrás, vista hacia abajo, pero luego de eso nos liberamos y empezamos a bailar como en señal de libertad, de que ya no somos esclavos. Entonces, por ejemplo, acá tengo una muestra de una parte de esta coreografía. Acá. Ahí hacemos el son, ese paso es el son.
Ese es el son. Las manos atrás, vista. Ahí ya nos liberamos y comenzamos a bailar con libertad. Entonces, estamos tratando de integrar la marimba con el tap, porque en Guatemala a los jóvenes no les gusta la marimba, nada. Pero cuando ven que bailamos tap, les llama la atención, porque el tap es algo que ven en películas, que ven, ¿verdad?, en la televisión. Entonces, de esa forma, incluso tengo estudiantes que entraron a aprender tap porque quieren bailar tap con marimba, ¿verdad? Entonces, y acá tengo este otro video, por ejemplo. Ahí tocamos marimba y bailamos. Y esta es una pieza muy tradicional maya, de antes de la conquista, antes de los españoles. Gracias. It's always so great to see the examples, Freddie, that you bring. They're just beautiful. So thank you so much. Thank you. Tap dance in the United States, you know, it has different eras. So gesture changes in different times. But the form is a very small form. And so a bit like marimba and son, it's a form that you do in a very small space. And that's one of the reasons it's so portable. So unlike other forms of dance that need big open spaces, tap dance you can do in a very small contained place. So a lot of the energy is in a very small kinesphere, like the body, it doesn't have to push out in order for tap dance to happen. So gesture becomes something that's almost like privacy or very self-contained. And I think this is interesting. There are many forms of dance, of course, and many forms of black dance. And some of these forms push energy out and they take up lots of space. Something like voguing or different kinds of breaking take up a lot of space. Tap dance actually is a very small form. So the gesture can be almost tiny and the tap dance can still be very, very, very good. So this is an interesting thing about tap dance and gesture that I think is important. Top. Translation. Tradução aqui, gente. Ele falou que uma coisa interessante sobre o tap e o gesto é que o tap, ele é, como ele falou, um negócio que põe energia para fora e não precisa de muito espaço para colocar essa energia para a plateia, para fora. É diferente de outras danças que você precisa de um teatro, você precisa de um lugar muito grande. A gente, com um pedacinho de madeira, a gente consegue fazer algo muito bom e muito poderoso. E colocar essa energia para fora, diferente de outras formas de arte pretas, como o vogue, o break, que põe energia para fora, mas que se utiliza de muito espaço para isso.
O tap não precisa, não necessariamente. A gente pode estar num tabladinho pequenininho e o sapateado ser muito bom com um tabladinho pequenininho e você coloca energia para fora mesmo nesse espaço contido. Rafael está olhando o chat. Se você quiser perguntar alguma coisa, eu acho que agora é a hora. O Fred e o Thomas estavam falando sobre o sapateado quanto linguagem, né? Eu acho que vocês poderiam falar um pouco sobre isso, os dois, com relação ao que vocês começaram a falar pelo chat, mas assim, para a gente dividir com as outras pessoas que estão aqui presentes, né? Eles estão falando de um repertório, né? De uma linguagem, a formatação de uma linguagem. E eles estão aqui questionando, né? Se são iguais, são diferentes, como é que a gente pode falar sobre isso. Eu acho que eles poderiam falar um pouco sobre o sapateado quanto linguagens, né? So, Rafael is asking you guys about the language aspect and exactly what you guys are talking about in the chat. But we would like to hear you talk about it and discuss about it and share it with the people that are also watching this via the YouTube channel from the lab. Thank you. Okay, so the question is, could tap dance be like a language? And, this conversation is very important to dance. Language gives us a way to think of dance that's more like other forms of communication. I want to say that dance, though, is outside of language, and that's what makes it important. You don't need language for dance to communicate. And this slippage between language and dance is what makes dance special. So I don't want to make tap dance like a language. We have language. I want tap dance to be able to do something else. And many people would agree with this approach. If it is like a language, the question always becomes, what are its units? So what would a unit of tap dance be? And because that question can't be answered, maybe it's not really like a language, or it's like a language, but it's not actually a language. A language would need to have borders and boundaries and containers and units that make aspects distinct. And dance doesn't really do that, again, which is what makes dance special. Então, existe também uma barreira linguística aqui que, para eles, língua e linguagem é a mesma palavra, que é language. E ele estava falando sobre língua, mas ele também pescou linguagem nessa fala dele. Então, a língua, ela é organizada em signos, em unidades, e cada unidade tem um significado pré-determinado, e é assim que a gente se entende numa língua, né? Se você fala... Ele não falou isso, mas eu estou completando, né? Se você fala banana, todo mundo pensa numa banana, né? É assim que a língua funciona. Mas justamente a mágica da dança é que ela não é uma língua. Ela não tem essas unidades pré-determinadas de significado. Se o tap fosse uma língua, então quais seriam essas unidades e quais seriam os seus respectivos significados? Justamente a magia dela é que ela tem essa subjetividade e que a gente não tenha algum significado pré-determinado para as possíveis unidades que a gente tenha no tap dance. E Fred pode complementar também sobre esse assunto. Sí, es muy... Yo
trato de descubrir qué es, trato de descubrirlo con mis estudiantes. Cuando yo tengo un estudiante nuevo, le digo que cómo explica a alguien qué es el tap, sin hacer tap, sin bailar. Como que yo llamo por teléfono y por teléfono, ¿cómo te explico? Ok, el tap es un baile donde hacemos ritmos con los pies. Ah, ok, es flamenco, es Irish, es malambo, es afro. ¿Qué es? Ah, ok, es un baile que se hace ritmo con los pies y ahí el estudiante empieza a pensar realmente qué es el tap. Yo todavía tengo dudas de el lenguaje del tap, pero cada vez cuando le hago esta pregunta a mis estudiantes logro descubrir un poquito más las respuestas. Ahora, lo que yo he tratado, no sé, Tommy, ahí él nos podría ayudar con esto también. Yo he hecho un alfabeto del tap. Por ejemplo, con la punta podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slide, 10. Con la punta podemos hacer 10 sonidos, no más. Es como un alfabeto. Entonces podemos escribir un alfabeto del tap. Si alguien baila flamenco, no puede usar un movimiento diferente a estos. No existen más movimientos posibles con la punta. Si alguien baila malambo, Irish, afroperuano, va a usar la punta en estas formas. Entonces es como un alfabeto, ¿verdad? Y es un alfabeto que tiene menos de 30 sonidos o movimientos. Y en base a eso es donde yo trato de enseñarle al estudiante, este es el alfabeto, ahora con el alfabeto crea tus palabras, tus propias palabras, como un idioma. Um alfabeto aberto, né? Acho que essa é a parte bacana, que ele é aberto, né? Vivo. Ele pode... ele vai tomando a forma de cada corpo, né? De cada história, cada corpo, cada realidade. Acho que essa semana, cada vez mais para mim isso ficou claro, né? Que existem algumas danças de algumas regiões em que, como bem falou o Fred, usa mais as pontas, outras usam mais os calcanhares, outras batem o pé inteiro, as bordas internas e externas, né? Então, e cada vez mais cada um vai criando a sua forma. E aí vou deixar uma pergunta assim para os dois, que vou sair um pouquinho mais do sapateado e levando um pouco para minha realidade, né, do meu objeto de pesquisa, né? Quem pode sapatear, né? Quais são os corpos que podem sapatear, né? É para todo mundo, não é? São para todas as idades? Queria que vocês falassem um pouco e como funciona aí na realidade de vocês, né? Se, por exemplo, as danças, né, Fred, da Guatemala, se todo mundo dança, se todas as idades dançam, como é que funciona, né? E lá nos Estados Unidos também, como é que funciona essa relação com o TAP? Se só jovens dançam, porque ele falou sobre os jovens, né? Como é que funciona aí essa coisa de quem pode dançar? Translation. So Rafael wants to bring this subject a little bit more to
her her study and what she researches about, which is who can dance, who is tap dancing, who can tap dance. Is it people all ages? Who are the people that are dancing? Can everyone tap dance? This is her question. Okay. Thank you, Tommy. Si hablamos académicamente, academias, en Guatemala es muy caro estudiar tap. No mucha gente puede. Y en Guatemala no existe ni una academia dedicada al tap. Acá la gente baila jazz, ballet y aprenden tap solo para saber un poco, pero no es el fuerte el tap. Ahora, si vamos más allá de quién puede bailar tap, toda la persona que quiera bailar puede, porque, por ejemplo, los primeros maestros de tap, los primeros maestros de ballet, maestras de jazz, no aprendieron en academias, no aprendieron con profesores, aprendieron en la calle, solas, con la práctica. Entonces, aprendieron porque quisieron aprender. Entonces, en este momento también, con el YouTube, con todo lo que hay en Internet, el que quiera puede aprender y crear su propio lenguaje de tap también. I think that tap dance is available as a structure of knowledge and expression, and people can enter it. I think that rhythm is very difficult to care for. And while anyone might want to care for rhythm, some people will be better than others. Some people will practice more, and some people will be predisposed to understand how rhythm operates. Tap dance builds from understanding how to care for rhythm. So I think that while everyone has access to tap dance, only some of us pursue it and become, as I heard Freddie say, sort of leaders or experts in this form. Tradução. O tap é uma arte do ritmo. Então, assim, as pessoas podem ir atrás, podem aprender, mas não é todo mundo que vai dar conta do aspecto do ritmo. Então, enquanto, por um lado, todos podem aprender, por outro lado, só alguns vão se tornar experts, só alguns vão se tornar líderes nessa área, porque não é todo mundo que consegue dar conta do aspecto do ritmo dentro do tap e que é importantíssimo. Então, é mais ou menos essa a resposta. Acho que a Valéria levantou a mão, não foi? Sim. Posso, dá licença, desculpa, eu tô numa reunião, mas eu achei tão interessante, eu queria muito falar, primeiro dizer da alegria de ver o Fred, Tony eu não conheço, e aí eu queria saber, eu falo português, você traduz, eu posso falar inglês direto, porque essa meu pensamento que eu quero exprimir aqui vai para o Tony. Posso falar inglês ou vou português, enfim. Pode Tommy, falar inglês, você me fala. Vou falar em Pode falar tudo que você quiser, Valéria. Okay, I'm Valeria Pinheiro, and I'm talking about a country called Brazil. In my opinion, everything that we have here, it's about body. It's about the way we think our country. It's about the music that comes from Africa, that comes from the Black people. We are half of our country Black. So everything we have, it comes from Africa. And everything we have, it's anthropologically identitary. So the way we think about this body, it's already with us. Any little kid at favela, at the mountains, at everywhere in our country can go samba. Why?
This is my question. Why? It's because when they born, they are already inside of the rhythm. They are already inside of that kind of movement that it's about Brazil. It's about the way we talk. It's about the way we fight. It's about the way we have to. It's a kind of a fight each day to be alive in my country. We have to fight to eat, man. So it's not so easy. But these make us a very special body. A very special body. I'm talking about, I'm in the middle of the desert. I don't like to say desert because Sertão, it's a philosophy. It's not only desert. I'm talking to you from Sertão right now. It's because my search is about this place. And as a tap dancer, let me tell you, the Sertão teach me every day about this movement. And I agree with you that maybe people that goes to the technique would take the technique, but the expression and the art, I don't know. I agree with you. But in my country, each one of us has the tap that I call sapateios. It's because it's not about tap dance, but it's about a way that our culture, ways of being in different rhythms. Like I'm from northeast of Brazil. So we have different rhythms that comes together with different ways of the body goes. So all this is about culture, and all this is about sapateio. That's inside of us. So each one that born in northeast would know about maracatu, would know about rezado, would know about some special rhythm. Each one that lives in the south would know about the music that comes from Europe, that it was the people that goes inside. So my question is, each one of us from Brazil have the way of communicate the body with all these vectors that comes from all over the world, because we are half African, but we have lots of European things. We have a lots of American. We are very Caribbean too. So the gestos, I don't know how to say gestos in English. Maria Clara would gonna help me. But the gestos, it's in our Gestures. soul. Okay. Our gestos is in our soul. Do you know what I mean? So, yes, each one of Brazilian people has gestos in their soul, but different gestos, because each one of us was born in different places in Brazil. This country is a cosmos. It's so cosmopolitan. So each one of us that born in northeast of Brazil, it goes like this. The one that born in the southeast of Brazil, it goes like that. But my question with you, yes, the body communicate about the tap dance, the American tap dance. Each one of us can go there and learn how to the technique. But being an artist, it's different. This is what I think about gesto. So gesto is what you tell me when you see my body dancing or communicating my tap or my sapateio. This is what I wanted to talk to you. Thank you, and I'm happy about having you guys here. Então, mas quer falar alguma coisa com relação a o que a Valéria disse? E Maria Clara, eu acho que ele não entendeu. Eu perguntei se ele queria falar alguma coisa com relação com a Valéria. So, Thomas, do you want to say anything about Valeria's collocations here? Thank you so much for these ideas. I know that these ideas are true, that different places produce different aspects of tap dance or rhythm dance and culture. And, you know, we understand how to do certain dances because we grow up in a culture that values the dancing. So for Black Americans, we value dance and music. It's like air and water for us. We live in music and dance. We're born understanding aspects of dance that white Americans do not understand and come to much later in their lives.
so they have trouble learning these dances, but we know these dances and structures of music from beginning. Our bodies are engaged in these processes of expression. So I appreciate your remarks. I believe them very much. I've been in Brazil several times, not many times, but several times, including in Recife at one point. And I know that what you say is true. I think tap dance in the United States is still very different from tap dance in other parts of the world. And that's as it must be, because we're not the same. Even as we communicate and meet and share stories and ideas, we learn from each other, we grow, but we don't start the same place and we're not headed the same direction. So all of this might be important to consider, that tap dance helps us understand gestus or gesture, but gesture lives in relationship to community. And this is a temporary community while we're on Google, but then we go to the places we live and other things happen. So thank you. Eu vou falar, tá, Maria Clara, e você traduz. E aí eu vou deixar assim para os dois, tá? Se eles conseguem observar dentro dessa variedades, né, de formas de bater o pé no chão, né, de vários lugares diferentes, se eles conseguem observar que a gente falou das diferenças, né, que são formas diferentes de fazer. Mas se eles conseguem, assim, a grosso modo, citar pontos em comum, pontos que são comuns nessa dança, dentro dessas diferenças, entendeu, Maria Clara? Top. Okay, so Rafael wants to ask you guys about the points that are the same, because we already talked about the differences and the different ways you can stomp your feet on the ground, speaking in a very broad term. But what are the things that we see in common between all of these forms? Are there things in common? If there are, what kinds of things are there in common? Thank you, guys. Ok. Creo que entendí la pregunta. Creo que en común siento que el zapateado, todo, tap, flamenco, son jarocho, todo el zapateado, es como un baterista o un pianista. Por ejemplo, uno no ve a un baterista tocando batería sin mover el cuerpo y que esté así. Un baterista está moviendo su cuerpo, está bailando con su cuerpo, está, ¿verdad? Como dice Valeria, el cuerpo también expresa. Si el baterista está tocando algo suave, va a ir más su cuerpo más suave. Un pianista, si es algo fuerte, todo el cuerpo. Y el zapateado siento que es eso. Nuestros pies van produciendo el ritmo. Yo digo, el tap dance es un instrumento musical que para tocarlo tenemos que bailar, no al revés. Entonces, en mi caso, trato que mi cuerpo responda a los ritmos y sonidos de los pies. Otras personas podrían pensarlo más acá, de quiero hacer algo y voy de arriba para abajo, o de las manos hacia abajo, ¿verdad? Entonces, como el idioma, que me imagino en Brasil, en una ciudad, usan palabras que en otra ciudad de Brasil no usan. Y es el mismo idioma. Cada lugar tiene muchas cosas distintas. Y creo que en común el zapateado tendría, es la única danza donde se hace música y danza al mismo tiempo.
I wouldn't know what to say in terms of what's similar. Rhythm, of course, and caring for rhythm, and maybe exploration of rhythm and social. Beyond that, I think rhythm forms like flamenco and John Canoe and samba, so many forms are around rhythm in African diaspora. And tap is particular alongside all these other forms that are concerned with rhythm and caring for rhythm. So what Thomas just said. Ai, caramba, é pro português. Desculpa, tô maluca já. Acontece. Não é a primeira nem a última vez. Acontece. Ai, Jesus, gente. Então, o que o Thomas falou é que o que a gente pode traçar em comum é a importância do ritmo, o fato de ser uma dança social, são essas coisas, o fato de ser um elemento da diáspora africana. Foram essas as coisas que ele citou, mas principalmente o fato do ritmo. A gente fazer música e também ter essa preocupação com o ritmo. Não é apenas uma dança, o ritmo é central aqui. Então, essa é a principal coisa que ele deu ênfase, que seria um elemento em comum. Tá. Então, eu queria apresentar a minha orientadora, Joana. Joana, você está por aí? Eu vi que você estava na sala. Eu não sei como é que fala orientadora. My mentor? Boa pergunta, também não sei. Acho que mentor. Eu acho. Mentor. Pessoal, eu tenho que ir, que eu tenho um compromisso agora, às 4 eu tenho que sair voando, mas eu agradeço muito a Rafael pelo convite, eu aprendi muito também. Obrigada pela presença, Thomas e Fred. Enfim, é um prazer conversar com vocês e falar com vocês, eu sempre aprendo muito. I have to go, I have something going on in 20 minutes, I have to run, but thank you so much, everyone, for the great conversation, great discussion, and let's keep doing this. Thank you, Rafael. Obrigada, Maria Clara. Beijinho. Beijinho. Ciao, ciao. Thank you so much. Ciao, ciao. Bye, Freddie, and see you soon, okay? Bom, Joana, Inamar, pessoal, se vocês quiserem falar um pouquinho com eles, né? Eu acho que eles saíram da sala. Acho que eles entenderam que terminou. Oi, gente. Só eu que vou embora, fala pelo amor de Deus. Pois é. É porque era a Maria Clara, ela tem uma performance aqui do lado, daqui a pouco. E ela veio me ajudar com a tradução, porque o Thomas não fala português. E Mas não vai embora não, gente. Só eu que estou indo embora. Mas eles eles têm muito que foram. conversar. Eu queria apresentar vocês, queria apresentar a Joana, queria apresentar vocês e ia terminar também. Traduzi tudo errado, gente. Ai, meu Deus, manda mensagem para eles, pelo amor de Deus. O Thomas, ele não me deu o telefone dele. Ai, Jesus. A gente não vai conseguir falar com ele, só com a festa. Socorro. Rafael do céu, desculpa. Relaxa. Falei a coisa Querida, eu acho que fechou também, né? Eu acho que... Sim, eu ia só apresentar vocês, né, para fechar. Mas, gente... Beijo, beijinho. querida, boa performance. Valeu. Para apresentar vocês, né, formalmente, né,
principalmente Joana e Ana Mar, que são professoras da casa, né? E conhecê-los. Joana chegou depois. Eles são figuras muito, muito bacanas, assim, porque o Thomas é professor da Universidade de Duke, e o Fred, ele é a pessoa responsável por organizar o movimento do TEP Latino, né? Então, assim, a partir dele, tudo isso foi possível, porque ele reuniu essas pessoas. E dentro dessas pessoas reunidas, existem alguns brasileiros que fazem parte desse movimento aqui. São pessoas que eu conhecia e que ele me botou em contato. Foi assim, entendeu? Então, assim, eu queria apresentá-los, né? Que foi assim, um fechamento bacana, né? O representante de organizar, que ele principalmente falou do desejo dele inicial, que era botar todo mundo para dançar junto, fazer aula junto, né? E eu ia falar isso, vamos dançar junto. Ia fechar falando isso. Ficou esse desejo aí de todos que passaram por aqui essa semana. E tinha uma coisa muito legal também que eles falaram, né, dessa contaminação do local, né, do ambiente. Todo mundo falou sobre isso, né, de como o espaço físico, né, inclusive teve pessoas que falaram do clima, a Slavs falou sobre isso, né, como o clima influencia nossas danças, né, e um sapateado é diferente do outro também por isso. E eles estavam falando sobre isso. Então, uma pena que a gente não pôde fazer um fechamento, mas foi muito, muito rico, muito rico. E espero que a gente consiga publicar esse material para que muita gente tenha acesso a ele. Possa ajudar, né, Bia? Que está na luta também do mestrado. É isso. Joana, você quer falar alguma coisa? Queria te parabenizar pela semana, né? Foi uma semana um pouco conturbada, porque foi nossa última semana de aula. Hoje eu acabei de sair de uma banca também, mas eu fico muito feliz, assim, pela amplitude, né, da rede que está se formando aí da pesquisa do gesto sapateado, dois, por essa possibilidade online, né, que a pandemia nos deu de nos conectarmos internacionalmente e internamente no Brasil, e três, porque isso também já viabiliza um certo tipo de publicação mais imediata, né, que é uma disponibilização online do material, mas que também não invalida nem diminui a necessidade disso ser transcrito e também disponibilizado enquanto palavra escrita, né. Eu acho que pode até ser talvez o início de um tipo, né, de encontro de pesquisa em gesto sapateado, né, que possa até ter outras edições, né, a sensação que eu tenho é que tem algo aí se formando enquanto campo né, de conhecimento e de troca de saber que agrupa pesquisas, né, seja você agora na Unirio, seja a Bia na FAV e outros pesquisadores aqui também, que eu espero que tenha também continuidade, né? Sim, e assim, é bacana que não só em âmbito brasileiro, né? Surgiu um desejo também de pessoas de outros países onde o estudo da dança ainda não está tá no início, né? Os rapazes que passaram aqui ontem falaram sobre isso e que eles estão buscando também esse lugar de expansão, né, de conhecimento. Sim, no meu canal não, Valéria, vai ser no canal do laboratório, tá? Do Laboratório Artes do Movimento da Unirio. Assim que a gente conseguir publicar, porque eu vou pedir autorização a todos, inclusive da edição anterior, eu dou um jeito de avisar todo mundo, do mesmo jeito que foi avisado. Eu tenho uma lista de e-mails também, vou mandar, falar, já está lá, vai lá assistir. Né? E também quero agradecer, viu, Valéria, pela intervenção e dizer que, de uma certa forma,
Você e o Steven são inspirações para essa pesquisa. As pessoas que botaram a pulga atrás da orelha, a gente é atrás. E admiração total pelo seu trabalho, e sempre que há oportunidade, a gente fala sobre ele, divulga. Ontem nós falamos, né? Os rapazes ficaram muito do Peru e do México, ficaram, queremos conhecer as danças do Brasil, e sapateado do Brasil, sim, vem, tem Valéria. Tem outras pessoas também, e tem Valéria. Toda hora assim. Então, e também na Unirio, né, que a gente está na parte mais voltada para o gesto, mas tem um outro grupo voltado para as pesquisas afro-ameríndias que não conhecem a fundo o seu trabalho e que eu tenho comentado. Então, deixo aí minha admiração. Rafaele, eu queria te parabenizar por mais esse evento que você fez. Realmente foi muito bom. Eu queria ter assistido a todos, só consegui assistir 2, mas realmente você está de parabéns, e toda a equipe envolvida está de parabéns. As pessoas que você convidou são especiais. Enfim, sapateado. Eu vi, quer dizer, aí eu me dei conta de que eu gosto assim de algumas danças que eu não ligava ao sapateado e que agora eu ligo, porque eu amo sapateado, fiz sapateado. De vez em quando eu volto, mas eu paro. Sabe aquela coisa que não dá tempo e a gente vai largando, mas é muito bom o sapateado. Eu gosto muito. E me dei conta de que tem muita coisa que também é ligada ao sapateado, coisas que eu nunca fiz, mas que eu amo e que gosto de ver, e que agora, com todos esses eventos que você fez sobre sapateado, eu conheci mais, e foi muito bom. É muito bom a gente saber conhecer coisas, aprender coisas, e você me proporcionou essa oportunidade. Eu que tenho que agradecer, Namar, por você estar aqui nos prestigiando. Bom, então é isso, né, gente? Vamos fechar por aqui, né? Com gostinho de quero mais, uma próxima edição, quem sabe? No futuro próximo, depois de qualificar. Beijos. Tchau. Tchau. Chao, gracias. Tchau, querida.